Quais os segredos para um pit stop de 1,8 segundos? Esse é o vídeo em que você vai conhecer cada um dos mecânicos em volta do carro, que cada um faz, riqueza de detalhe, muita informação nesse vídeo sobre pit stop da Fórmula 1 com o Fórmula Brum. Você mesmo assistindo uma corrida de Fórmula 1, o pit stop passa tão rápido que mesmo que você pudesse parar e voltar o vídeo, levaria muito tempo para você identificar a função de cada um dos mecânicos e também a dinâmica como eles desempenham essas funções. Essa é a proposta desse vídeo. Eu vou falar mecânico por mecânico, a dinâmica disso tudo, mas a primeira coisa que pouca gente percebe é como na Fórmula 1 recente, esse colchete onde o carro para fazer o pit stop, geralmente fica inclinado em relação à própria faixa do pit lane. E só nisso você já vê um detalhe que faz realmente o Fórmula 1 fazer um pit stop tão dinâmico. Por que não envezado logo para a saída? Não seria melhor ele já está inclinado de frente para depois de fazer a troca já acelerar e sair rápido? Mas se você parar para pensar, o carro, na verdade, depois que faz a troca dos pneus, está parado e ele esterçar o volante um pouco mais e sair não é uma perda de tempo tão grande do que ele vir em certa velocidade, o que na TV parece que de certa forma é lento, porque a gente está acostumado a ver ele na pista numa velocidade muito maior, mas ele entra muito rápido nesse pit lane e, portanto, quando ele já está mais inclinado e a equipe toda está preparada para essa inclinação, isso já reduz drasticamente o tempo de pit stop. Outro fator importante é a gente ver que essas marcações que são, sim, inclinadas, elas precisam também ser detalhadas no extremo. E se você identificar com cuidado algumas marcações que são feitas pela equipe nessa área onde os mecânicos estarão encaixados, possuem alguns detalhes para que eles possam se preparar para otimizar o pit stop. Comparando, por exemplo, com aquilo que a gente vê nas largadas ou até no pessoal que faz salto em distância, o corredor, por exemplo, de 100 metros, ele tem um mecanismo de largada de alta precisão que se adapta ao seu corpo. E não sei se você já viu, por exemplo, em Olimpíadas, aqueles que fazem salto em distância, geralmente colocam uma marcação para que na passada eles não queimem na massa de salto na hora de executar o movimento. Toda essa precisão que a gente vê em alguns esportes, até mesmo como o atletismo, você também vê na Fórmula 1 em algumas marcações que são necessárias para a precisão e, consequente, uma velocidade nos detalhes na hora do pit stop. Geralmente, quando você vê os mecânicos em volta de um carro de Fórmula 1, são por volta de 7 mecânicos, tanto de um lado como do outro, mas é bom a gente ter cautela sobre isso, porque falta, obviamente, a gente falar dos mecânicos que estão à frente, atrás do carro, os que estão no paralelo e os que estão na segurança. No total, vai mais do que esses 7 de cada lado, mas é bom a gente começar a identificar um por um. Bom, a primeira coisa que acontece no pit stop, o primeiro mecânico mais importante, é aquele que trabalha com o macaco frontal. Ele tem uma importância na precisão maior do que aquele que trabalha com o macaco de trás, embora eles tenham que trabalhar coordenado para também ganhar alguns centésimos e milésimos de segundo até nessa troca. Mas antes da gente entrar em detalhes, mecânico por mecânico, é lógico que a gente tem que lembrar de alguns botões que o piloto tem que acionar na hora da parada. Eu digo aqui com relação ao pit lane ou ao pit limiter. Na hora que eu fiz um vídeo recentemente falando sobre cada botão do Fórmula 1, houve uma dúvida muito grande sobre esses botões que aparecem aqui nesse volante da Mercedes, no canto superior direito. Obviamente, o botão OT é o botão de overtake ou de ultrapassagem. Sim, esse botão é de overtake. Mas de botão para botão, de equipe para equipe, volante para volante, alguns botões têm dupla ou até 3 funções
porque, afinal de contas, são tantos sensores e tantas coisas que hoje um Fórmula 1 faz, que se você fosse praticamente botar um botão para cada função, teria que ser como se fosse uma aeronave dentro do cockpit do Fórmula 1. Alguns botões têm dupla função e eu confesso que naquele vídeo lá dos botões faltou eu ser mais detalhista nesse aspecto, até porque, pessoal, eu estou falando de botões de várias equipes, vários volantes, muda de equipe para equipe, mas aquele vídeo foi fundamental para você ter um apanhado geral de tudo que se faz. Não se preocupe se você não assistiu esse vídeo, ao final desse conteúdo eu vou deixar ele como recomendação para você continuar assistindo, mas falando sobre isso, na hora que o piloto entra no pit lane, ele tem que acionar, no caso aqui desse botão da Mercedes, dois botões. Primeiro, o PL, eu sei que muita gente vai colocar ele como Pit Limit, ou limitador de velocidade no pit. Mas no caso da Mercedes não é esse. No caso, eles também utilizam o OT, o botão de Overtake. Qual é a questão aqui? O piloto primeiro aciona o pit lane, dizendo que ele tem um limite de velocidade, ou melhor dizendo, que ele vai entrar no pit lane, e o OT quando ele tem o limitador de velocidade. Qual é a importância de primeiro ele avisar? Você já deve ter visto no rádio o mecânico falar Box and Pit Confirm, ou seja, vem para o box e aperte o botão de Pit Confirm. No botão de outras equipes, por exemplo, é o PC, Pit Confirm. No caso da botão da Mercedes é o PL, Pit Lane, e eles utilizam depois o OT, botão de Overtake, para o limitador de velocidade. A primeira questão que o piloto aciona é que quando o carro chega em velocidade, nós vamos lembrar, por exemplo, quando o cara termina uma corrida, que é preciso colocar os sopradores para refrigerar os motores, os freios, e a mesma coisa está acontecendo, embora numa parada rápida, na hora do pit stop. Quando o piloto diminui a velocidade, se prepara para o pit stop, o carro começa a esquentar tudo, freio, óleo, todas as partes do radiador, o próprio motor. Então o carro tem que se preparar para isso e, consequentemente, as bombas de óleo, de água, têm que trabalhar numa velocidade preparada para o fato dele estar reduzindo a velocidade e superaquecendo. Quer que eu traduza isso para o seu carro de rua? Imagine você quando você está com problemas de colocar água no radiador e você chega num sinal de trânsito, num congestionamento, num pedágio, seu carro começa a quentar e, consequentemente, pode até parar e trancar o motor. É a mesma preparação, só que no nível da Fórmula 1. Ou seja, quando o piloto chega no pit lane, a primeira coisa que ele tem que acionar é, dependendo de volante para volante, equipe para equipe, ele tem que confirmar que está entrando no pit lane, isso prepara o carro para essa parada e depois o limitador de velocidade. Uma vez feito isso, o primeiro e mais importante mecânico é aquele responsável pelo macaco dianteiro. E por que o macaco dianteiro e não traseiro? Porque é o primeiro contato feito com o mecânico da frente. Ou seja, basta você raciocinar. Como o carro está em movimento, se o cara do macaco de trás fosse o mais responsável, ele teria que perseguir o carro. Ele faz isso. Mas a primeira levantada é o do mecânico dianteiro e depois o do traseiro, que tem que funcionar numa sinergia, numa harmonia, num sincronismo muito bom. Portanto, o primeiro mecânico responsável é logo o mecânico do macacão dianteiro. Agora, é bom a gente lembrar, no final desse vídeo eu vou fazer um diagrama geral com todos os mecânicos. O mecânico do macacão, ou melhor dizendo, do macaco, macacão é o uniforme do piloto, do macaco dianteiro, tem o titular e o reserva, e o de trás também o titular e o reserva, porque se o macaco não funcionar, você tem que imediatamente, para não perder tempo, utilizar o segundo. Quem viu o filme da Fórmula 1 lembra desse episódio com Sonny Hayes, o personagem do Brad Pitt, ou com Joshua Pierce também. Enfim, você já tem 4 mecânicos apenas para uma primeira função. Obviamente, o mecânico responsável pelo macaco dianteiro tem que ficar numa posição
que na hora de liberar o carro, ele não fique com o risco de ser atropelado. E por isso o macaco tem um sistema que faz com que ele seja acionado mesmo quando ele está inclinado. Isso é outra otimização para ganhar velocidade no pit stop. Para deixar bem claro, não sendo repetitivo, a fase dele entrar no pit lane em velocidade torna justamente o mecânico do macaco dianteiro imprescindível, porque ele é o primeiro cara que tem o contato com o carro em velocidade. Uma vez levantado o carro, tanto na frente como na traseira, são esses dois personagens pouco comentados os mais importantes. Já reparou que todas as equipes têm esses dois camaradas que colocam a mão no meio do carro? O que é que eles estão fazendo nessa sequência? Bom, esses dois estão dando estabilidade ao carro. Olha a precisão milimétrica da coisa. O carro está levantado, ele não pode oscilar e esses dois mecânicos são responsáveis por estabilizar o carro. São pouco comentados, mas têm uma função imprescindível. É por isso que geralmente no pit stop você vê os mecânicos segurarem mais ou menos na altura da entrada do ar, alguns também no halo. Eu estou usando uma imagem aqui da época que a Fórmula 1 não utilizava o halo, mas geralmente eles seguram nessa peça e a função desses dois é estabilizar o carro. Uma vez estabilizado o carro, ou seja, ele já está levantado e estabilizado, e veja como detalhes eu já falei bastante nesse vídeo, e até agora nós estamos falando de um pit stop às vezes de 1,8 segundos. Mesmo assim, detalhe por detalhe, uma vez estabilizados os carros, lógico, a gente entra na função de troca de pneu. E você vai reparar que cada uma das rodas possuem 3 mecânicos geralmente. Tem um escondido aqui atrás de mim, os 3 escondidos atrás de mim, mas você vai ter 3 mecânicos para cada roda com as seguintes funções: um para a pistola e 2. Um para colocar o pneu novo, outro para tirar o pneu antigo, mas isso é óbvio, nem tanto, porque a dinâmica de troca tem um detalhe muito interessante que muda de equipe por equipe. Chamo a atenção de você também para o fato de que praticamente todas as equipes procuram colocar também uma pistola reserva. E aqui fica claro de você ver, porque enquanto uma pistola está na mão do mecânico da Red Bull, você tem geralmente 2 pistolas, uma titular e uma reserva, próximo ao mecânico para fazer a troca. Eu vou falar sobre essa dinâmica de um sai, outro entra ali da troca do pneu antigo para o novo, isso muda de equipe para equipe, mas eu tenho um outro mecânico, ou melhor, 2 mecânicos fundamentais nessa troca para comentar com você agora. Ocasionalmente, ao longo da corrida, à medida que o carro vai perdendo o peso dele, até pelo consumo de combustível, vai mudando a dinâmica do carro e entra em função esse mecânico que na asa frontal ele pode fazer um ajuste de asa, geralmente ou acrescentando asa ou tirando asa. Aqui nessa parada não é um pit stop de corrida, é um treino que a Mercedes, na época do Valtteri Bottas, está fazendo, tanto que você vê que eles estão de bermuda, mas uma coisa que você pode identificar é o seguinte: quando o mecânico está colocando asa, ele vai fazer um giro no sentido horário. Quando o mecânico está tirando asa, ele vai fazer um giro no sentido anti-horário. E tem uma linguagem interessante para isso aqui. Geralmente no rádio em inglês, você vai ouvir ou o mecânico falando, o engenheiro no caso, ou o piloto pedindo holes, do inglês buracos. Essa questão de buracos, na verdade, embora você veja realmente que ele está girando o buraco do parafuso para o sentido horário ou anti-horário, vem de uma Fórmula 1 antiga, onde você tinha buracos nas asas traseira e dianteira. Quando você queria colocar mais asa, colocava a posição mais no buraco para frente, mais para trás, e essa linguagem pegou na Fórmula 1. Por isso, no rádio, você vê o piloto pedindo more holes, minus holes, e aí o mecânico vem aqui e ele coloca 1 ou 2 ou 1,5, ou ele tira também e com isso inclina mais a asa ou tira asa. Isso é importante porque ao longo da corrida
o carro perde peso, o carro muda a dinâmica e o balanço de comportamento. Então, no pit stop tem que ser muito preciso. Ele só tem menos de 2 segundos para fazer essa modificação, para que não perca tempo, e são umas estratégias, na verdade, que eles têm que pensar muito, porque se esse mecânico demorar, ele vai atrasar o pit stop também. Mas eu prometi para vocês descrever ao longo do carro, mecânico por mecânico, e eu vou inclusive até diminuir a minha presença aqui no canto, porque tem muita gente para a gente falar nesse vídeo entre os mecânicos ao em volta do carro. Bom, o primeiro, então, que não foi mencionado até agora, é o chefe de equipe de pit stop, que geralmente ele fica nessa posição em relação ao piloto. Eu estou colocando aqui o pit stop como se o sentido do pit lane fosse da esquerda para a direita. Geralmente o chefe de equipe do pit stop ficará aqui. Sabe onde você viu isso? No filme da Fórmula 1 com o Sonny Hayes. Olha para o chefe de equipe e ele está exatamente naquela posição. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, mecânico ou membro da equipe. Outro que você vai ver também é o responsável pelo sinalizador do pit lane, mesmo que algumas equipes às vezes utilizam, geralmente como se fosse um semáforo, um sinal de trânsito bem próximo do piloto aqui. Esse camarada é o responsável por acionar ou não acionar. E ele fica ao lado do chefe de equipe, tanto para chefe de equipe de pit stop, não chefe de equipe geral, geralmente para ele poder ouvir ou estar muito próximo do próprio chefe de equipe, mas também para que ele tenha um campo de visão dentre os carros que estão entrando no pit lane e, consequentemente, ele possa liberar ou não o piloto para sair. Logicamente, ele não vai ficar numa posição que seja atropelado, mas é mais ou menos nessa posição em relação ao piloto, para que eles tenham uma visão do pit lane todo, o que está acontecendo. Na sequência, você tem o mecânico responsável pelo macaco dianteiro, e eu tive que sair da frente aqui, porque além do mecânico do macaco traseiro, como eu falei anteriormente, você ainda terá os reservas, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas seguindo uma lógica da sequência de como se faz o pit stop, como eu falei para vocês, os dois estabilizadores do carro e também os mecânicos do macaco traseiro reserva e o macaco dianteiro reserva, ou seja, olha quanta gente você já tem somente nessa fase e ainda não teve a troca. Bom, como eu mencionei para você, são 3 por cada pneu e a dinâmica é o seguinte: geralmente o pneu novo está atrás em relação à direção do carro. Então você está vendo, ó, pneu novo é o de trás, pneu novo é o de trás, e pneu usado é o mecânico que está na frente. Eu tenho que fazer uma ressalva importante aqui para vocês sobre isso, porque tem uma variação de equipe para equipe. Geralmente essa dinâmica é para que o mecânico que está com o pneu usado na mão gire sempre para o mesmo lado, ou seja, do centro para a esquerda quando ele está do lado esquerdo e do centro para a direita quando ele está do lado direito. Então, se o mecânico trocar de posição, ele sabe, se eu estou na esquerda do carro, eu tenho que tirar a roda girando para a esquerda. Se eu estou à esquerda do carro, eu tenho que tirar a roda girando para a esquerda. Se eu estou à direita do carro, eu tenho que tirar a roda girando para a direita, girando para a direita. Isso ajuda a precisão na troca. No entanto, tem equipes que às vezes colocam o pneu novo na frente, o pneu usado atrás, mas a importância de você guardar essa questão da dinâmica de trocar é que você tem que ter um giro sincronizado. Lembra-se, você está tentando encontrar milésimos de segundo. Então, a lógica dita que quem está do lado esquerdo gira para o lado esquerdo, quem está do lado direito gira para o lado direito. Já no caso dos mecânicos que estão com o pneu novo, eles não vão ficar com nenhum na mão, diferente daqueles que estão tirando o pneu do carro. Por isso, normalmente, é o mecânico de trás que está com o pneu, porque se ele está aqui, ele simplesmente vai fazer o encaixe para o responsável pela pistola colocar a mesma coisa, e isso acelera a velocidade como o pneu é colocado. Essa é que é a importância, de trás para frente, de trás para frente.
todos os pneus de trás para frente quando se trata de um pneu novo. Então, não querendo ser chato e repetitivo, é importante gravar. Se você é um mecânico com pneu novo, você coloca o pneu de trás para frente. Se você é um mecânico que está com pneu usado, você tira o pneu e, se está na esquerda, gira para a esquerda. Se está na esquerda, gira para a esquerda. Na direita, para a direita, na direita, para a direita. Vai dizer que você mesmo agora já não está com a cabeça assim, caramba, é muita precisão, tem que prestar atenção em todos os detalhes. E é por isso que a velocidade de um pit stop na Fórmula 1 é tão precisa, porque exige esse sincronismo e esse detalhe para que tudo dê certo, mas tem ainda um outro segredo. Embora você tenha todos esses atores, você não pode se esquecer também que é necessário mecânicos de segurança. Geralmente eles não aparecem na imagem. Existe um mecânico que fica na parte traseira, responsável pelo extintor, que, logicamente, mais próximo do motor do carro, mas você ainda tem os mecânicos que fazem o ajuste da asa. Às vezes, esses mecânicos não estarão na hora do pit stop, simplesmente porque você não precisa de fazer ajuste da asa, ou seja, vai mudar o número de pessoas que estão trabalhando no carro de equipe para equipe. Não perca a conta! Enquanto você tem 7 mecânicos de um lado e 7 mecânicos do outro, somado a todos os demais integrantes no pit stop, só nesse exemplo aqui você tem 23 mecânicos ao redor do carro, e às vezes isso é até maior, porque você tem os itens de segurança, às vezes menos, porque você não precisa dos mecânicos de ajuste. Bastou um vídeo de mais ou menos 20 e poucos minutos para te explicar 1.8 de pit stop, no pit stop mais rápido da Fórmula 1. Mas se você gosta dessa parte técnica, não esqueça de ver esse vídeo sobre os botões no volante da Fórmula 1, mais riquezas de detalhe técnico aqui no Fórmula Brum. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos.